Jubileu do ano 2000. Roma, Basílica de São Paulo fora dos muros. Abertura da Porta Santa. Unidos na oração, sustentados pela força do encontro. O Papa de Roma João Paulo II, o metropolita ortodoxo Atanásio, o arcebispo anglicano George Carey, abrem as 6 mãos aquela que será chamada Porta do Ecumenismo. É o sinal tangível de um caminho ecumênico, iniciado muitos anos atrás. 2 são os eventos históricos dos quais se irradia o caminho ecumênico: o Concílio Ecumênico Vaticano II e o extraordinário encontro na Terra Santa entre o Pontífice Paulo VI e o Patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. 11 de outubro de 1962. É o vento do concílio, o concílio do Papa João. 2.778 participantes foram convidados e assistiram aos trabalhos. Ortodoxos, luteranos, anglicanos, evangélicos, quáquers, metodistas, até mesmo 2 observadores da Igreja de Moscou. É o primeiro encontro desde séculos de cismas. A Basílica de São Pedro jamais havia hospedado coisa semelhante. É um sinal tangível de uma igreja que deseja realmente superar antigas hostilidades, divisões, incompreensões. Diz o Papa João XXIII. Os olhos, às vezes, saíam a procurar tantos filhos e irmãos. Descobrindo o vosso grupo, as vossas pessoas em particular, encontrei uma razão de conforto por causa da vossa presença. 5 e 6 de janeiro de 1964. Em Jerusalém, o sucessor do Papa João Paulo VI encontra Atenágoras I, patriarca ecumênico de Constantinopla, primaz de honra de 9 patriarcas da Igreja Ortodoxa. É um relacionamento que ele retoma depois de quase 2000 anos. É também o início de um diálogo com 450 milhões de irmãos separados. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Emoção, comoção, esperança, agradecimento e oração caracterizam aquele encontro e, sobretudo, toca-se com a mão a consciência de construir um evento histórico e, juntos, não retroceder no caminho do diálogo entre tantos irmãos em Cristo. Disse Atenágoras I: há séculos que o mundo cristão vive na noite da separação. Os seus olhos estão cansados de olhar para o escuro. Lembra Paulo VI. Eu vos digo que tive a grande alegria, nesta manhã, de abraçar, depois de séculos e séculos, o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, de trocar com ele palavras de paz, de fraternidade e de desejo de unidade, de concórdia e de honra a Cristo e de serviço à humanidade. Esperemos que esses inícios deem bom fruto, que a semente germine e chegue à maturação. Recebei agora a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro, basilar e imprescindível sinal desses tempos é o decreto conciliar Unitatis Redintegratio. Foi formulado aos 21 de novembro de 1964 com 2.137 placet e apenas 11 não placet. É, de fato, o ato oficial com o qual inicia o compromisso ecumênico da Igreja Católica, a qual abandona sua tradicional posição de expectativa de retorno em seu seio dos não-católicos e declara de se comprometer com o restabelecimento da unidade entre todos os cristãos.
Não apenas isso, a Unitatis Redintegratio sustenta: aqueles que creem em Cristo e receberam devidamente o batismo estão constituídos numa determinada comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Os católicos, portanto, devem saber reconhecer e apreciar os valores autenticamente cristãos presentes em outras igrejas. A Unitatis Redintegratio reconhece, pois, oficialmente, pela primeira vez, o valor do movimento ecumênico já existente fora da Igreja Católica. Considera ainda o ecumenismo como fruto de uma verdadeira conversão por parte da Igreja e um solícito compromisso por parte dos católicos de estudar, rezar para crescer o conhecimento com os não católicos. No decreto se reconhece, enfim, que as separações e algumas cisões se realizaram não sem culpa de homens de ambas as partes. O próprio Paulo VI diz: se alguma culpa nos fosse imputável por tal separação, por ela nós pedimos humildemente perdão a Deus. Esse foi o ponto de partida na longa, difícil, mas irrenunciável estrada do ecumenismo. Poucos meses depois daquele histórico documento, de 25 a 27 de agosto de 1965, inicia o diálogo teológico entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial, o encontro do Grupo Misto em Estrasburgo. Finalmente, o processo de conhecimento recíproco foi iniciado. Teólogos, religiosos, homens de cultura deixam de lado desconfianças e suspeitas e se encaminham pela estrada do diálogo, de uma experiência comum de fé e de oração. Oscar Cullmann, pastor aposentado francês, professor da Universidade de Basileia e da Sorbonne, é um deles. Afirma: é um privilégio particular ter participado como hóspede pessoal e observador protestante do Concílio Vaticano II e ter vivido dia a dia dos padres conciliares. Thésée, aquela pequena primavera, como gostava de dizer João 23, se caracterizava desde as suas origens por uma dimensão ecumênica. Roger Schultz, de origem suíça, nasceu em uma família protestante. Em 1940, deu início à comunidade de Thésée, minúsculo lugarejo não longe de Citeaux e mais perto ainda de Cluny. Em Thésée, homens e mulheres diferentes por língua, raça, cultura, confissão cristã buscam a Deus, experimentam a força curativa da reconciliação, testemunham a urgência de servir quem é mais pobre ou marginalizado. Hoje a comunidade de Thésée é formada por uma centena de irmãos de 26 nacionalidades diferentes. Toda semana realizam-se encontros dos quais participam um mínimo de 500 e um máximo de 6.000 participantes provenientes de 70 países diferentes. No dia 7 de dezembro de 1965, na vigília do solene encerramento do concílio, um outro ato histórico, a abolição das recíprocas excomunhões entre as igrejas de Roma e a de Constantinopla, originadas pelo dramático cisma de 1054. A solene declaração de Paulo VI e de Atenágoras I vem pública e contemporaneamente lidas em Roma e em Istambul. Paulo VI e Atenágoras I assim declaram conjuntamente: queremos cancelar da memória e do seio da Igreja as sentenças de excomunhões de 1054, cuja recordação foi, até os dias de hoje, um obstáculo à aproximação na caridade, e relegá-la ao esquecimento. Do Oriente ao Ocidente, o caminho ecumênico é como uma antiga estrada que atravessa e une a moderna Europa. Poucos meses se passam e eis um outro evento histórico.
Em 23 e 24 de março de 1966, Michael Hunsey, arcebispo de Cantuária, primaz da Igreja da Inglaterra, presidente da Comunhão Anglicana, está em Roma. É a primeira visita oficial destinada a sancionar o início do diálogo teológico e da colaboração entre as duas igrejas. Paulo VI acolhe o insigne hóspede com essas palavras: os seus passos não chegam em uma casa estrangeira. Eles chegam em uma casa que Vossa Excelência, para sempre, por válidos títulos, pode dizer que é também sua. Estamos felizes por abrir-vos as portas, e com as portas abertas, o nosso coração. Na conclusão da oração na Basílica de São Paulo, foi lida uma declaração conjunta. Na saída, um gesto imprevisto, espontâneo, de extraordinário valor simbólico. Paulo VI tira o anel e coloca ele mesmo no dedo do arcebispo Hunsey, em sinal de estima e de amizade, quase como penhor da fraternidade reencontrada. Como foi imprevisto e espontâneo, no dia anterior, o gesto do primaz de ajoelhar-se diante do Papa na audiência particular. O dom do anel de Paulo VI será recordado pelo arcebispo George Carey durante a audiência de 21 de junho de 2002 com João Paulo II. O caminho ecumênico prossegue com outros momentos comuns, como o encontro entre a Comissão do Conselho Mundial das Igrejas, que reúne 342 igrejas e comunidades eclesiais, e o Centro Unité Chrétienne de Lyon. O objetivo é preparar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Ou como o primeiro encontro em Aricia entre a Igreja Católica e o Conselho Metodista Mundial. Ainda para sistematizar e dar encaminhamento às experiências adquiridas, aos 14 de maio de 1967, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos publica a primeira parte do Diretório Ecumênico. Responsável pelo secretariado é o padre jesuíta Cardeal Agostinho Beia. O Secretariado para a Unidade dos Cristãos tinha sido instituído em 1960 por João XXIII e em 1988 será transformado no Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Até hoje, trabalha com a finalidade de desenvolver uma atividade permanente de conhecimento, de diálogo e de permuta. O Diretório Ecumênico reconhece, entre outras coisas, a plena validade do batismo, conferido pelas outras igrejas e comunidades eclesiais. Aconselha a oração em comum e permite aos católicos que não têm possibilidade de fazê-lo nas próprias comunidades de participar da missa e receber a Eucaristia numa igreja ortodoxa, de se confessar com um sacerdote ortodoxo, de compartilhar lugares de culto com sacerdotes, ministros e comunidades que não estejam em plena comunhão com a Igreja Católica e que se encontram em situações de necessidade. O diálogo continua. De 3 de maio de 1967, Paulo VI encontra na Capela Sistina o Catholicos Corém I, patriarca da Igreja Apostólica Armênia. O objetivo desse encontro é refletir juntos sobre a grande questão do congraçamento de todos os cristãos na única igreja desejada por Cristo. 25 e 26 de julho de 1967. Paulo VI vai a Istambul para visitar o patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. É uma viagem histórica que parece deixar para trás, de uma vez para sempre, os séculos escuros do silêncio e das inimizades. Na Catedral Católica do Espírito Santo de Istambul, disse Paulo VI: ajudai-nos todos, pastores e rebanho, no grande dever que assumimos e que foi um dos motivos determinantes desta nossa viagem: a recomposição da unidade cristã. Depois da visita à antiga igreja de Santa Sofia, o Papa e Atenágoras, de mãos dadas, entram na Catedral Ortodoxa de São Jorge. Disse o patriarca: o Senhor nos conduziu de etapa em etapa e nos obrigou a nos confrontarmos com os sinais dolorosos de nossa história comum. Ordenou-nos que levantássemos dentre nós a cortina da divisão,
Depois de apenas 3 meses, o patriarca de Constantinopla retribui a visita. Em 26 de outubro de 1967, Atenágoras I vem a Roma. O patriarca de Constantinopla na Basílica de São Pedro. Um evento histórico, solene, cheio de emoção, repleto de esperança para todos. Paulo VI o acolhe com um tríplice e comovido abraço. O patriarca o chama afetuosamente Megalocardos, ou seja, aquele que tem um grande coração, e proclama: o fato de termos deixado o nosso isolamento e da nossa suficiência para buscar o sólido terreno sobre o qual foi fundada a Igreja indivisa, revelou-nos esta verdade. Aquilo que nos une é muito mais daquilo que nos separa. Atenágoras I, enfim, dirige-se ao sepulcro de João 23. Deposita um arranjo com 3 espigas e um bilhete escrito de próprio punho. Se o grão de trigo não cai por terra e não morre, permanece só. Se morre, produz muito fruto. E os frutos começam, embora timidamente, a aparecer também na longínqua terra da Rússia. De 9 a 13 de dezembro de 1967, acontece o primeiro encontro histórico em Leningrado, entre os representantes da Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa sobre o tema da doutrina social. E em julho de 1968, ainda outra primeira vez. Pela primeira vez, uma delegação católica participa da Assembleia Geral do Conselho Mundial das Igrejas, realizado em Uppsala. Participam 704 delegados das 235 igrejas e comunidades eclesiais. Da delegação enviada pelo Papa Montini, fazem parte, na qualidade de observadores, entre outros, Dom Willy Brandt e Padre Roberto Tucci. A intervenção de Padre Tucci é muito esperada. Pela primeira vez toma a palavra um membro da Igreja Católica. Nesta Assembleia, oficializa-se a participação de 9 teólogos representantes da Igreja Católica. Entre os relatores, é previsto também uma participação de Martin Luther King sobre problemas sociais da Igreja e sobre o racismo. Mas o reverendo batista Martin Luther King foi assassinado em Memphis 3 meses antes do início da Assembleia. O seu sonho foi cancelado no dia 4 de abril de 1968. Aquele encontro foi o primeiro sintoma para o passo sucessivo, um passo difícil. 10 de junho de 1969, Paulo VI visita, em Genebra, a sede do Conselho Mundial das Igrejas, órgão de colaboração entre as igrejas e as comunidades eclesiais ortodoxas, anglicanas e protestantes. Paulo VI se apresenta usando uma expressão forte. Eis-me, portanto, entre vós. O nosso nome é Pedro. Nous voici donc parmi vous. Notre nom est Pierre. Essa afirmação petrificou a Assembleia. Para alguns parecia quase um improvisado recuo no caminho ecumênico. Na realidade, com realismo e clarividência, Papa Montini expressa publicamente e de modo explícito a consciência que o ministério por ele representado constitui um dos maiores obstáculos no caminho da unidade visível das igrejas. Papa Montini tinha escrito: o primado se oferece na sua plena afirmação, não como domínio orgulhoso, mas como condição de serviço à unidade. No entanto, os momentos de reflexão e de diálogo continuam a se intensificar. Em janeiro de 1970, acontece o primeiro encontro da Comissão Internacional Anglicano-Católico Romano, preparado em Gadzada e realizado em Windsor.
Aos 16 de abril de 1970, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos publica a segunda parte do Diretório Ecumênico. Em 9 de maio de 1970, chega em Roma o Catolicós de todos os armênios, Vasquin I. Paulo VI diz: durante esses dias abençoados por Deus, como os discípulos de Maús, nós sentimos o nosso coração arder, e com eles, nós reconhecemos a presença do Senhor entre nós. É em seu nome e é para o serviço da sua igreja que nos encontramos. Em 25 de outubro de 1971, chega em Roma o patriarca sírio-ortodoxo da Antioquia, Mar Ignatius Jakub III. Esse encontro assinala uma nova etapa nas relações entre a Igreja Católica e a Igreja sírio-ortodoxa. O patriarca e o Papa Paulo VI firmam uma declaração conjunta que procura resolver algumas das tradicionais controvérsias sobre o tema cristológico. Em 10 de maio de 1973, Paulo VI assina com Shenouda III, Papa de Alexandria e Patriarca da sede de São Marcos, Igreja Copto-Ortodoxa do Egito, uma histórica declaração. Aprofunda-se assim o diálogo com a grande família das igrejas ortodoxas orientais, testemunhas da fé cristã em situações muitas vezes hostis e trágicas, e procura-se superar a disputa cristológica que caracterizou desde o século V a divisão dessas igrejas com o resto da cristandade. 27 anos depois, por ocasião do grande jubileu do ano 2000, de 24 a 26 de fevereiro, João Paulo II vai ao Cairo, onde se encontra com o Papa Shenouda. É uma visita que fortalece a esperança e o diálogo. Em 14 de dezembro de 1975, chega a Roma uma delegação oficial do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, dirigida pelo metropolita Melitão. O encontro entre Melitão e Paulo VI passará para a história. No final da celebração eucarística, Paulo VI se aproxima do metropolita e lhe beija os pés. É um gesto inesperado e inusitado. Os que estavam presentes ficam surpresos, admirados. Segue-se um prolongado aplauso. Ainda mais uma vez do Oriente ao Ocidente. Um outro encontro na estrada do ecumenismo. Dias 28 e 29 de abril de 1977. Visita Roma o primaz anglicano Frederick Donald Cogan, arcebispo da Cantuária. É particularmente amigável o colóquio com Paulo VI. No final do encontro, foi assinada uma declaração conjunta que sanciona o início do diálogo teológico entre as duas igrejas. Encoraja-se a Comissão Internacional Anglicano-Católico-Romana para continuar a colaboração com a finalidade de encontrar, lê-se, a possibilidade de traduzir a convergência teológica em frutos concretos que possam levar enriquecimento à vida da comunidade. E aos 29 de junho de 1978, acontece a segunda visita a Roma do metropolita Melitão, por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo. Esse será o último encontro ecumênico de Paulo VI. No dia 6 de agosto de 1978, o Papa Paulo VI, que com o Papa João XXIII traçou os primeiros sulcos no campo ainda incultivado do ecumenismo, entregará a alma ao Pai. E muitos, com o tempo, recordarão com reconhecimento e caridade aquele pontífice que tanto semeou, que tanto deu e fez pela unidade de todos os cristãos. Depois dele, o Papa do Sorriso, o humilde Papa Luciani, que durará quase o breve lapso de um suspiro, justamente o tempo de encontrar, e entre admiração e espanto geral, ver expirar quase entre os seus braços
o metropolita Nikodin de Leningrado, em visita oficial a Roma. O novo Papa, João Paulo II, prossegue o caminho ecumênico dos seus dois predecessores. Em 29 e 30 de novembro de 1979, um ano depois da sua eleição, João Paulo II vai a Istambul por ocasião da festa de Santo André Apóstolo. Encontra o patriarca Dimitrios. Juntos, decidem iniciar um diálogo entre as duas igrejas. É assim instituída a Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa em seu conjunto. A primeira sessão dessa comissão acontece oficialmente em 29 de maio de 1980, em Patmos, na Grécia. Em seguida, um evento que muitos consideram histórico na estrada do ecumenismo. Pela primeira vez, o bispo de Roma pisa em solo da Inglaterra. Em 28 e 29 de maio de 1982, João Paulo II faz uma visita ao arcebispo da Cantuária. Juntamente com o arcebispo Ramsay, entra solenemente na Catedral da Cantuária para presidir uma cerimônia ecumênica. Disse o Papa: o diálogo que iniciamos possa nos conduzir ao dia do completo restabelecimento da unidade na fé e no amor. – 12 de junho de 1984, visita de João Paulo II a Genebra. Disse: o simples fato da minha presença aqui entre vós, como bispo de Roma, em visita fraterna à sede do Conselho Mundial das Igrejas, é um sinal dessa vontade da Igreja Católica de favorecer a unidade e a busca de uma plena unidade dos cristãos. Em seguida, João Paulo II não deixa de fazer também uma visita ao Centro Ortodoxo do Patriarcado Ecumênico de Chambézy, que desenvolve naqueles anos difíceis para o Patriarcado Ecumênico e para a Igreja Católica, limitadas na sua liberdade e no seu testemunho evangélico, uma importante função de ligação e de contato com a Igreja Católica. Naqueles mesmos dias, chega a Roma o patriarca Ciro-Ortodoxo de Antioquia e de todo o Oriente, Mar Ignatius Zaca Ioás I. É assinada uma importante declaração conjunta na qual, entre outras coisas, se sublinha a urgência do testemunho cristão comum diante do desafio do materialismo que depaupera o homem contemporâneo. A seguir, um encontro extraordinário, um acontecimento até então único, que representa não apenas uma etapa fundamental no caminho ecumênico, mas um verdadeiro evento na história do final do século. É 27 de outubro de 1986. O Papa João Paulo II convida para vir a Assis os representantes das maiores igrejas cristãs e das grandes religiões para uma oração conjunta pela paz. Participam 50 representantes das igrejas e das comunidades eclesiais, além dos católicos, e 60 representantes das outras religiões mundiais. É o primeiro encontro de oração de tal amplidão, seja pelo número como pela variedade dos delegados, durante o qual os cristãos e os representantes das outras religiões rezam separadamente, mas no mesmo espírito. Para muitos, esta é uma etapa fundamental na história dos encontros de caráter religioso, pois em Assis passa-se de um plano de realizações múltiples ao primado da oração, à dimensão mais íntima e fundamental de toda a experiência religiosa. Do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul do mundo, o caminho ecumênico prossegue na África. Em 12 de setembro de 1988, o Zimbábue hospeda o encontro ecumênico de oração. O encontro se realiza na Catedral Anglicana de Bulawayo. A oração conjunta é introduzida pelo bispo anglicano reverendo Theophilus Nayeli. João Paulo II diz: sobretudo nos últimos 30 anos,
o Espírito Santo suscitou no coração dos crentes o arrependimento pelos erros do passado, o desejo novo de superar as divisões, o entusiasmo renovado para trabalhar juntos como irmãos e irmãs na vinha do Senhor. O caminho é retomado em maio de 1989. Em Basileia acontece a primeira Assembleia Ecumênica Europeia entre o Conselho das Conferências Episcopais da Europa e o Conselho das Igrejas Europeias sobre o tema Justiça, Paz e Proteção da Criação. O encontro se desenvolve poucos meses antes da queda do Muro de Berlim. Para muitos observadores, essa Assembleia Ecumênica assume um valor simbólico, quase profético. Depois de um caminho ainda difícil, os dois organismos assinarão em Estrasburgo, aos 22 de abril de 2001, a Carta Ecumênica, contendo as linhas mestras para o crescimento da colaboração entre as igrejas na Europa. O caminho ecumênico agora se dirige ainda uma vez para a África. Aos 10 de fevereiro de 1993, em Khartoum, no Sudão, João Paulo II encontra os representantes coptas e protestantes, das religiões tradicionais e do Islã. Depois, uma outra etapa histórica. Aos 20 de maio de 1995, João Paulo II assina a encíclica Ut Unum Sint, a primeira encíclica sobre o ecumenismo. O Papa faz plenamente seu o espírito ecumênico que tinha guiado João XXIII e Paulo VI. Esse espírito é expressado na disposição de se procurar aquilo que une muito mais do que aquilo que divide. João Paulo II recorda com força que a Igreja Católica está comprometida de modo irreversível a percorrer o caminho da busca ecumênica. Finalmente, João Paulo II, como por sua vez tinha notado com preocupação Paulo VI, reconhece que o ministério do Bispo de Roma, sinal visível e responsável pela unidade, constitui uma dificuldade para a maior parte dos outros cristãos. Portanto, ele conclui a encíclica exortando todos os pastores e teólogos das nossas igrejas para que possam buscar, evidentemente juntos, as formas nas quais este ministério possa realizar um serviço de amor, reconhecido tanto por uns como pelos outros. Poucas semanas depois, de 27 a 29 de junho de 1995, o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, vem a Roma por ocasião das festas de São Pedro e São Paulo. Bartolomeu I, eleito patriarca ecumênico em 1991, achou-se no dever de gerir um dos momentos mais difíceis nas relações ecumênicas entre os cristãos do Oriente e os do Ocidente, depois da falta de acolhida das propostas enunciadas pela Comissão Católica Ortodoxa no documento chamado de Balamand, sobre a questão das igrejas orientais católicas. O momento central da visita foi a celebração ecumênica na Basílica de São Pedro. O Papa assim se dirige ao patriarca de Constantinopla. Cristo nos envia juntos, para que juntos demos testemunho. Não podemos, portanto, permanecer separados. Devemos caminhar juntos, pois esta é a vontade de nosso Senhor. No final da homilia, o Papa, juntamente com o patriarca, recitaram em grego a profissão de fé. Oratonte pandon και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον.
Depois, o patriarca, dirigindo seus fiéis, assim os exorta: Abbiate coraggio. Tende coragem. Dio ama Deus il mondo, ama o mundo, ama l'uomo, ama o homem, ama la vita. ama a vida. Amiamoci anche Amemo-nos também noi nós, l'uno l'altro uns nella aos verità, outros, na verdade. e il Dio E o dell'amore, Deus do amor, della pace da e paz dell'unità e da unidade sarà estará sempre sempre con noi. conosco. Amen. Um ano e meio depois, o catolicós Carequim I, patriarca supremo de todos os armênios, faz uma visita peregrinação a Roma de 10 a 13 de dezembro de 1996. O Papa diz: hoje acolho um irmão que encontro na caridade e na alegria. No final da visita, foi assinada uma declaração conjunta sobre antigas inimizades. João Paulo II e Carequim I, lê-se, declaram humildemente diante de Deus a sua dor por essas controvérsias e discórdias, na determinação de extirpar da mente e da memória das suas igrejas a amargura, as recriminações recíprocas e até mesmo o ódio que foram manifestados no passado. Poucas semanas depois, em 25 de janeiro de 1997, será o catolicós da Cilícia dos Armênios, An I, a fazer uma visita ao Santo Padre e a participar com ele da celebração de encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos na Basílica de São Paulo. O caminho ecumênico retoma sua estrada. Em 29 de maio de 1999, João Paulo II vai a Bucareste, na Romênia. É a primeira viagem a um país de maioria ortodoxa. O caminho foi preparado um ano antes pelo grande encontro ecumênico Homens e Religiões, por iniciativa da comunidade de Santo Egídio. É acolhido pelo patriarca ortodoxo de Bucareste, Teoktiste. Depois de quase 1000 anos, cai o muro. Depois de um longo inverno de sofrimento, diz o pontífice, podemos trocar o abraço da paz. O encontro emocionou muito e contagiou centenas de milhares de fiéis presentes, a ponto de invocar um grito unânime e apaixonado: unidade, unidade. Do Oriente ao Ocidente. 31 de outubro de 1999, é oficializada a Declaração Conjunta da Federação Luterana Mundial e da Igreja Católica sobre a doutrina da justificação. A declaração é assinada ad Augusta pelo cardeal Cassidy e pelo bispo Krause, respectivamente presidentes do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e da Federação Luterana Mundial. Depois, um outro evento que permanecerá histórico no já longo caminho do ecumenismo. 18 de janeiro de 2000. Abertura a 6 mãos da Porta Santa do Jubileu do ano 2000, na Basílica Romana de São Paulo, fora dos muros. Está presente um grande grupo de delegados fraternos representando 22 igrejas e comunidades eclesiais. Dentre eles, o presidente da Federação Luterana Mundial, bispo Krause, os representantes do Conselho Metodista Mundial e do Conselho Ecumênico das Igrejas. Terminada a leitura do texto preparado, o Papa recorda, improvisando, o grito do povo durante a sua visita a Bucareste. Unidade, unidade. Unidade, unidade. Esse grito, que eu vi em Bucareste durante a minha visita, volta a mim como um forte eco. Unidade, unidade, gritava o povo reunido durante a celebração eucarística. Todos os cristãos, católicos e ortodoxos, protestantes e evangélicos, todos gritavam juntos: unidade, unidade. Graças a esta voz,
por causa dessa voz novamente consoladora dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Talvez também nós possamos sair desta basílica gritando como eles. Unidade, 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 unidade. Unity. Unity. Thank you. 2 meses depois, em 12 de março de 2000, uma outra jornada histórica. São Pedro, Liturgia do Perdão. Toda a Igreja Católica, em oração com o sucessor de Pedro, pede perdão de joelhos diante de Deus. Diz João Paulo II. Com grande inspiração, como sucessor de Pedro, peço que nesse ano da misericórdia, a Igreja se ajoelhe diante de Deus e implore o perdão pelos seus pecados, passados e presentes, dos seus filhos. E conclui: perdoemos e peçamos perdão. Entre os pecados pelos quais foi pedido perdão estão aqueles que diziam respeito à unidade do corpo de Cristo, minando a unidade dos cristãos. Mais 2 meses, e ao 7 de maio de 2000, um outro evento que permanecerá na história do ecumenismo. A celebração ecumênica no Coliseu, para lembrar o sacrifício das testemunhas da fé do século XX. Diz João Paulo II. Em nosso século, voltaram os mártires. O testemunho dado a Cristo com o derramamento do sangue tornou-se patrimônio comum de católicos, ortodoxos, anglicanos e protestantes. Aderiram mais de 30 delegações de outras igrejas e comunidades eclesiais. O aspecto particular do evento ecumênico é sublinhado por uma série de 16 leituras de testemunhos. Juntamente com os diversos testemunhos católicos dos 5 continentes, foram lidas também histórias de testemunhos de outras igrejas e comunidades eclesiais. Eis, estes santos sem fronteiras proclamaram com o seu martírio e numa única voz a fé e o amor em um só Senhor, Jesus Cristo. Para João Paulo II, a esperada peregrinação à Terra Santa no mês de março, nas pegadas de Jesus e também do seu predecessor Paulo VI, é momento culminante do grande jubileu. Ela termina com a visita à Basílica, que os ocidentais chamam de Santo Sepulcro e os orientais Anástasis, o lugar da morte e da ressurreição de Jesus, conservado há séculos, não sem tensões, por cristãos das diversas confissões. Aqui, diz o Papa, junto ao Santo Sepulcro e o Gólgota, enquanto renovamos a nossa profissão de fé no Senhor ressuscitado, podemos por acaso duvidar que no poder do Espírito da vida ser-nos-á dada a força para superar as nossas divisões e trabalhar juntos no objetivo de construir um futuro de reconciliação, de unidade e de paz? Um ano depois, em maio de 2001, João Paulo II completa a peregrinação aos lugares da história da salvação, seguindo as pegadas de Paulo. Chega assim à Grécia, onde encontra sua beatitude Cristódolos, arcebispo de Atenas e de toda a Grécia, e se dirige à rocha do Areópago, lugar do famoso discurso do apóstolo dos gentios aos doutos atenienses. Na mensagem conjunta dirigida aos cristãos e aos povos da Europa, o anúncio missionário da salvação de Cristo se une ao compromisso para com o diálogo e pela reconciliação. Depois, na Síria, em Damasco, aos 5 de maio, o Papa, acompanhado por patriarcas e bispos católicos da região, encontra-se com os patriarcas grego-ortodoxo e sírio-ortodoxo da Antioquia e de todo o Oriente, e os representantes de outras igrejas e comunidades eclesiais, num clima fraterno que respeita os ótimos relacionamentos ecumênicos no país. 24 de janeiro de 2002, Assis, Jornada de Oração pela Paz. João Paulo II convida pela segunda vez em Assis os representantes de todas as religiões do mundo para responder a quantos pretendem semear o terror e desencadear guerras em nome de Deus.
parte de trem, juntamente com os representantes das outras igrejas e comunhões cristãs. Estão com ele 3 patriarcas: Bartolomeu I, patriarca ecumênico, o patriarca grego-ortodoxo de Antioquia e de todo o Oriente, Ignácio IV Razim, e o patriarca assírio do Oriente, Mardinka IV. Diz João Paulo II: nunca mais a violência, nunca mais a guerra, nunca mais o terrorismo. Em nome de Deus, todas as religiões levem pela terra a justiça e a paz, a vida e o amor. O caminho ecumênico prossegue. 23 a 25 de maio de 2002. João Paulo II vai à Bulgária e se encontra com o patriarca Maxim. No discurso dirigido ao patriarca e aos membros do Santo Sínodo reunidos no Palácio Patriarcal de Sófia, o Papa recorda: a missão do bispo de Roma se realiza particularmente em recordar a exigência da plena comunhão dos discípulos de Cristo. A viagem se conclui com a visita ao mosteiro de Hila, o mais conhecido e venerado da Bulgária, declarado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. João Paulo II é recebido pelo ancião igúmeno Ioan. Ioan tinha conhecido Karol Wojtyła durante o concílio, ao qual tinha participado como observador. O igúmeno Ioan, o amigo dos tempos do concílio, aguardou João Paulo II com grande emoção no ingresso da Igreja da Natividade. No entanto, nesses anos, o Patriarcado de Constantinopla promove uma série de simpósios ecumênicos itinerantes sobre o tema Religião, Ciência, Ambiente. Durante o quarto desses simpósios, dedicado ao Mar Adriático em 9 de junho de 2002, o patriarca Bartolomeu desembarca em Ravenna. Aqui tem a alegria de poder celebrar uma solene liturgia a Santo Apolinário em classe, recordando que a basílica tinha sido construída nos tempos em que a igreja era unida. No dia seguinte, o patriarca está em Veneza, onde na sala dos escrutínios do Palácio Ducal assina uma declaração sobre a responsabilidade dos cristãos pela proteção da criação. João Paulo II une-se em transmissão ao vivo para assinar, estando em Roma naquele mesmo momento. Ainda uma vez do Oriente ao Ocidente. Em 27 de fevereiro de 2003, o novo primaz anglicano, o teólogo e poeta Rowan Williams, é solenemente entronizado na Catedral da Cantuária, na presença de numerosos representantes de outras confissões cristãs. O cardeal Casper representa o Santo Padre na cerimônia. O juramento acontece sobre o antigo livro dos Evangelhos que o Papa Gregório Magno tinha dado a Santo Agostinho, enviando-o em missão para a Inglaterra. Aos 4 de outubro, o primaz já está em Roma para visitar João Paulo II. Significativo momento de fraternidade, num período em que a comunhão anglicana é atravessada por fortes tensões. Maio de 2004. O ecumenismo não vem somente de cima, mas também da base. Num período em que as discussões sobre a intercomunhão são particularmente intensas entre os católicos de língua alemã, e é exatamente na Alemanha, em Stuttgart, que se encontram os representantes de 150 movimentos pertencentes às diversas confissões cristãs. Focolare de Chiara Lubich, Santo Egídio, de André Riccardi, Schoenstatt. Grupos protestantes e ortodoxos firmam juntos o seu compromisso na grande construção da unificação da nova Europa. Novamente, do Ocidente ao Oriente. Depois das dificuldades nos relacionamentos entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa, chega-se a uma clareira cujo sinal é o retorno à Rússia do ícone da Mãe de Deus de Kazan. Em 28 de agosto de 2004, em Moscou, realiza-se a cerimônia da entrega da Sagrada Imagem.
Naquele dia se celebra, no calendário ortodoxo, a festa da Dormição de Maria. Na Catedral da Dormição, o cardeal Casper entrega ao patriarca de Moscou, Alessio II, o ícone da Mãe de Deus de Kazan. Tomam parte da delegação também o fratel Enzo Bianchi, prior do mosteiro de Bosé, e o professor André Riccardi, fundador da comunidade de Santo Egídio. O cardeal Casper entrega ao patriarca Alessio também uma carta do Santo Padre, na qual se lê: por um desígnio insondável da divina providência, nos longos anos da sua peregrinação, a Mãe de Deus, em seu ícone sagrado conhecido como Kazanskaya, reuniu em torno de si fiéis ortodoxos, assim como seus irmãos católicos de outras partes do mundo. O bispo de Roma rezou diante desse ícone sagrado, implorando que chegue o dia em que seremos todos unidos, e no qual poderemos proclamar ao mundo, a uma só voz e na comunhão visível, a salvação de nosso único Salvador e a sua vitória sobre todas as forças maléficas e ímpias que trazem o dano à nossa fé e ao nosso testemunho de unidade. E chegamos à última, por enquanto, etapa desse nosso caminho ecumênico. 27 de novembro de 2004. Solene celebração ecumênica na Basílica de São Pedro, presidida por João Paulo II, juntamente com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, para a entrega das relíquias dos santos Gregório Nazianzeno e João Crisóstomo, bispos e doutores da Igreja. Bartolomeu I o define como um gesto fraterno da Igreja Católica, com o qual se demonstra, acrescenta, que não existem na Igreja de Cristo problemas insuperáveis. Relíquias de santos, seja para Roma que para Constantinopla, enquanto expressão da Igreja indivisa, mas de particular significado para os orientais. Gregório Nazianzeno e João Crisóstomo foram ambos arcebispos de Constantinopla e, portanto, predecessores de Bartolomeu, que chama histórico o gesto de João Paulo II. E João Paulo II afirma que não se cansará jamais de procurar a unidade dos cristãos, firmemente e resolutamente. Um gesto que o próprio Bartolomeu I tinha solicitado no final de junho de 2004, durante a sua visita a Roma para a solenidade dos santos Pedro e Paulo. Naquela ocasião, o patriarca de Constantinopla tinha tido também a alegria de inaugurar, com uma solene liturgia, o uso da igreja de São Teodoro no Palatino, um antigo templo edificado nos tempos da Igreja Indivisa, confiado estavelmente à comunidade greco-ortodoxa de Roma para suas celebrações litúrgicas e a pastoral. Em 1º de julho de 2004, a solene inauguração realizou um desejo expresso pela primeira vez pelo patriarca Atenágoras I a Paulo VI, num de seus históricos encontros. Portanto, chegamos ao término dessa nossa viagem. Mas, saibamos, esta é somente a etapa mais recente. É somente a momentânea chegada do longo caminho ecumênico que se iniciou naquele 21 de novembro de 1964 com a promulgação do decreto Unitatis Redintegratio, e que se tornou com o tempo a estrada principal em direção à reencontrada unidade de todos os irmãos, em nome de Cristo. Aquela unidade pela qual o próprio Cristo rezou: não peço somente por estes, mas também por aqueles que, por sua palavra, crerão em mim, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Sejam também eles uma só coisa, para que o mundo creia que tu me enviaste.